Isso aí. Bom, vamos voltar para a velha aliança. Trouxe o púlpito de volta. Quantos trouxeram a Bíblia ao vivo? Nós vamos usar a Bíblia ao vivo, aleluia. Um pouquinho do novo, um pouquinho do velho. Graças a Deus. É isso aí. Gente, show de bola. Maurício resumiu tudo, né? Sobre o que é a nossa jornada, como nós andamos, o que Deus fez, e nós agora andamos numa plataforma feita. Eu não sei quantos não estiveram aqui. Quantos não estiveram aqui ontem? Não estiveram? Algumas pessoas não estiveram aqui. E segundo aquela inspiração que estava no meu coração para trazer uma palavra para vocês, eu falei um pouquinho sobre os geradores de incerteza, sobre a vontade de Deus na nossa vida. E eu tenho pedido a Deus para que me mostrasse coisas práticas, e hoje eu vou também continuar numa praticidade na plataforma da nova aliança, da qual eu e você nós estamos vivendo, que é muito importante para o nosso dia a dia, né? Então, são coisas básicas que talvez vocês já saibam, mas nós estamos renovando o nosso pensamento em cima dessa verdade. É justamente porque tem uma base aqui imutável, é que eu estou de pé e você também. Então, nunca atribua que você já ouviu isso, falar, eu já ouvi isso, eu já ouvi aquilo outro e tal. Não caia nessa cilada. Eu quero ler um verso com você que está em Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler numa outra versão. Na metade desse verso, o apóstolo Paulo, ele dá uma declaração bem interessante. Filipenses capítulo 3, verso 1. Nessa versão aqui, na NVI, está escrito assim: não me aborreço, disse Paulo, de escrever, repetindo o que já escrevi. E ele disse, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Show de bola. Então, isso é importante, a gente está sempre recordando o nosso fundamento e deixando que o Espírito Santo ilumine mais. Eu acredito que nos fundamentos que já foram estabelecidos pela obra da cruz, a missão do Espírito Santo te iluminar cada vez mais os ângulos desse fundamento. Alguém está pegando isso aí? Então, mais uma vez nessa noite, vamos lá. Vamos cair dentro dessa área da qual eu percebo no meu coração que eu preciso compartilhar com vocês, deixando amanhã algo bem interessante. Talvez eu vou abrir uma janela para vocês sobre o contexto de fé, que talvez você não tenha ouvido ainda, que também foi surpresa para mim, mas ao longo desse ano, fazendo uma série de mensagens sobre tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, isso não é minha palavra, é a palavra de Jesus, é muito bom, né? Ele chega para mim, olha, tudo é possível que crê. Veja só, ele está mais animado que nós. Não é verdade? Ele chega para mim, tudo é possível que crê, animado, e diz isso para mim e para você. Então, tem algo aí muito especial, aí eu quero compartilhar com vocês, dentro de uma prudência, de uma janela, para você perceber como Deus tem a acrescentar ao nosso coração. Se nós somos da fé e nós temos uma nova aliança, tem tantas coisas ainda que nós precisamos ter mais plenitude de visão sobre isso, né? Você acredita nisso? Eu também acredito, e é isso que Deus quer fazer, fortalecer dia após dia o nosso fundamento. E mais uma vez, então, eu peço que você abra em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, nós conhecemos essa passagem, que fala sobre aquela mulher que seguia Jesus e pedindo que Jesus ajudasse. Ela vinha seguindo a Jesus. No verso número 25, eu leio daí, diz lá, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele. E nós entendemos aqui o conceito da fé, que a fé vem pelo? Perfeitamente. Então, o que aconteceu no coração deles? Que havia uma certeza no coração dessa mulher a respeito de quem Jesus era. Daquilo que ele estava proporcionando como vontade de Deus sobre a face da terra na vida dos homens. Né? Como está escrito lá em Atos 10, 38, que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, ela, não, é ele. E agarrou firme. Esse é o processo da gente adquirir certeza, que eu comecei a conversar com vocês ontem, né? E amanhã tem algo muito especial, muito legal para a gente compartilhar disso aí. Mas então, veja, aí diz que essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, ou seja, ela não era
uma filha do povo de Israel, certo? Ela não era, entre aspas, veja bem, uma aliançada. Isso, Maurício falou sobre aliança. É bem interessante, Deus, com essa questão de aliança, ele é muito firme com isso. E como ele fez essa aliança no sangue de Jesus, ele não tem como trocar, tirar, não fazer valer, não tem mais jeito. Está feita essa aliança, já foi feita. E nada pode separar eu e você de Deus. Como o apóstolo Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus. Será tribulação, será angústia, todas aquelas coisas que ele vai dizendo, não tem como mais separar. Você é nova criatura daqui para a eternidade. Acabou, babau, PT, saudação, o inferno que chore no canto. Porque ele é inimigo derrotado. Foi derrotado, vai para o lago de enxofre e eu sou nova criatura para a eternidade. E agora? É por isso que essa visão, ela ampliando no nosso coração, gente, faz com que eu e você nos levantemos todos os dias com o espírito da nova criatura, do Filho de Deus. Gratidão. Já manda ações de graças lá para cima, mas esse é um outro tema. Mas então aí diz que essa mulher, ela era sírio-fenícia, ela estava pedindo que expelisse o demônio da sua filha. No verso 27, Jesus disse, olha, vamos fazer o seguinte, deixa primeiro que se fartem os filhos. Ó. Ele está falando o quê? Não, eu vim aqui trabalhar primeiro com os aliançados. De fora, não sei, se sobrar, vamos primeiro comer os filhos, depois se sobrar alguma coisa aí, os de fora comem, né? Agora o que é legal é isso, porque não é bom tomar o pão dos filhos, grifa essa parte, pão dos filhos. Pão dos filhos, meu Deus do céu, Deus é mais consciente disso que nós somos disso aqui. Pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí Jesus agora humilhou, chamou a mulher de cadela, não é não? Ué, dá para os cachorrinhos, quando está falando só um cachorrinho, só uma cadela, que absurdo, eu vim aqui tentar uma ajuda aí, e esse cara chega, me humilha dessa maneira, me chamando de cachorra. Nunca ninguém me chamou de cachorro, eu vou embora, é agora. Ela poderia ter ido embora, porque na verdade Jesus aqui, gente, ele dá uma testada. No contexto não é de testa não, testar. E isso acontece demais na nossa vida em vários pontos, né? Mas houve um teste aqui. Porque Jesus, ele é a misericórdia, ele é a compaixão. Ele não pode deixar de ser o que ele é, ó. Mas ele deu uma testada nessa mulher. E aí então o que acontece? Acontece que então ela disse assim, veja, ela porém respondeu, Senhor, mas os cachorrinhos, então ela diz assim, eu que sou a cadela, a cachorra, eu debaixo dessa mesa, eu como das migalhas desse pão que cai das crianças, dos filhos. O que é legal, o que está agora no verso 29, daqui eu quero partir para te falar sobre esse contexto todo, porque isso aqui é uma passagem de fé, gente, isso aqui é um clássico da fé. Então diz no verso 29 assim, por causa dessa palavra, eu grifei isso na minha Bíblia, por causa dessa palavra, você pode ir, que o demônio já saiu da tua filha, não sairá, já saiu. Está no passado, hein? Por causa dessa palavra, o demônio já saiu da sua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, o demônio tinha deixado e tal. Esse contexto das palavras, da palavra que ela se direciona, você entende aqui todo um contexto da fé verdadeira, e essa simplicidade, gente, nós precisamos sempre estar fundamentado, e olhar para a nossa vida, se nós estamos debaixo desse fundamento, de uma certeza que dá declarações, que se posiciona. Essa mulher sabia que ele era aquele que curava, que era aquele que transformava, mudava, operava todo bem, e ela abraçou isso. E mesmo diante de um teste que Jesus fez, que olha, não é bom dar o pão que é dos filhos para cachorro, ela ficou firme. E ela disse, olha, então vou fazer o seguinte, eu vou ficar debaixo dessa mesa e qualquer migalha que cair, eu estou abrindo a boca e comendo. Pronto, aí Jesus sacou. Sacou o quê? A certeza a respeito de quem ele era tão grande no coração dela, que isso vazou pela boca dela, falando essa declaração de Jesus. Caramba, essa palavra aí, por causa dessa tua palavra, o que aconteceu? Já foi resolvido o problema. É impressionante os nossos posicionamentos de fé, gente, em relação à declaração dela.
E é isso que Jesus colocou no meu coração para que eu compartilhasse aqui contigo sobre isso. A importância de nós vivermos uma crença declarada. A importância diária de vivermos uma crença declarada. O espírito humano, a nova criatura, não foi criada apenas para sair de casa, para trocar de roupa, tomar banho. Nós vivemos essa presença e o poder da palavra em nós. Que, não me pergunte, mas esse é o estilão de Deus, ele já mostrou que esse é o padrão, é assim que ele age. As coisas precisam ser verbalizadas. O que há no mundo do espírito em relação ao que Deus tem para nós, ou está tudo preparado, tudo já foi feito, ele acontece no momento em que nós temos certeza sendo proferida. E você vê, nem suei essa mulher. Ela simplesmente creu e deu uma declaração, e Deus foi lá e operou para ela. Você veja como é que as situações que nós enfrentamos podem mudar radicalmente quando a gente compreende essa questão de crença sendo declarada. Quem está pegando aí? Joga para mim aí a tela para mim. Ó. Eu estou falando sobre isso. O que é que determina a direção da nossa vida? O que está determinando a direção da nossa vida? Porque veja, queridos, essa mulher saiu por uma nova proposta. Ela poderia ter saído ali com a antiga proposta, com a maneira amaldiçoada de viver, ou sei lá, na escravidão, no prejuízo, mas literalmente a vida dessa mulher mudou a sua casa, mudou a sua filha. Ela tomou um outro rumo, uma outra direção. Que direção é essa? Eu quero que você entenda. Que direção é essa? Direção onde eu e você vamos estar sempre observando e vendo a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Meu irmão, é esse lugar que eu quero andar. É esse lugar que eu e você, como cristãos, como novas criaturas, nós temos que viver. No espaço ou na direção onde Deus se manifesta. Hoje nós estávamos conversando sobre isso. E veja bem, Moisés ele ia levar o povo para a terra da promessa, e chegou um momento lá que o povo ficou revoltado, aquela questão toda, ele intercede e tal, e aí Deus fala assim, tá Moisés, eu estou meio cansado, é o seguinte, eu vou mandar um anjo, e ele vai contigo. O que Moisés falou? Não. Se você não for comigo, eu também não vou. Porque Moisés sabia que se Deus não estivesse na parada, se não estivesse na direção, nada aconteceria. E nós temos que ser muito conscientes disso, gente. Eu quero te falar, o que faz a nossa vida é a nossa crença, mas não é só essa crença, é a nossa crença declarada. É isso que faz a sua vida. Não, pastor, o que faz a vida é eu acordar às 5 da manhã, trabalhar para burro e pegar um outro emprego depois da meia-noite. Não, senhor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Não é isso que está escrito lá no Salmo? Porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Essa palavra dormir, no contexto do original, é descanso. E quando Deus trabalha no contexto de descanso, quando isso aparece, é que Ele está ensinando para mim e para você ali, o teu lugar é esse descanso de confiar em mim. O meu trabalho é operar na tua vida. Esses conceitos são meio doidos para a nova criatura, sabia? Porque ainda há um labor muito grande da gente tentar mexer Deus para trabalhar, tentar fazer a minha vida e pedir Deus para me abençoar. Esse não é o nosso caminho. O nosso caminho não é fazer a nossa vida e pedir a Deus para nos abençoar. Nós estamos na direção errada. A jornada cristã, pela obra da cruz do Calvário, e nós nos tornamos conscientes de quem nós somos, para vivermos e ser abençoados, é mais fácil, você imagina, e eu também. Porque Deus é simples, nós é que somos complicados. Você está entendendo o que eu estou querendo conversar com vocês? Então isso aí, gente, vai dar a direção à nossa vida. Nós somos o resultado daquilo que nós temos crido, a gente vem crendo. Se eu entendo bem isso ou não, é outra coisa. E por incrível que pareça, a nossa boca faz toda a diferença. Toda a diferença. Essa mulher não chegou e ficou assim com Jesus, crendo no coração e com a boca carada. Essa menina está muda, qual é o problema dela? Está me procurando por causa de quê? Sai algo, eu não sei, é uma relação muito interessante disso que sai dos nossos lábios, daquilo que Deus ouve, que é aquilo que está dentro de mim e de você. É importante demais, gente. Então veja que legal. Eu quero colocar essa frase aqui para a gente pegar.
de que as palavras que saem da nossa boca, elas direcionam a nossa vida. E é óbvio que não é apenas declarações, não é um mantra, né? Às vezes as pessoas podem confundir, mas o cristão, na verdade, o cristianismo é uma grande declaração de um relacionamento que nós temos com a pessoa de Deus, óbvio, mas, gente, isso não é um mantra. Confissão de fé, que coisa maravilhosa. É uma das coisas mais importantes, uma declaração na nossa crença sobre situações que nós enfrentamos, das mais variadas, gente. Tá certo? Eu enfrento situações onde o inferno fala para mim: você está doente, sua família não vale nada, daqui você não passa, e eu não respondo. Eu não me posiciono com a crença que eu tenho no Deus que é vivo, respondendo. Se eu não responder, as coisas não acontecem. É impressionante quando Deus, ele é esse Deus da qual Jesus falou: cara, vocês têm que ter a fé do tipo do teu pai. Como é que isso opera? Ele acredita e declara. Por isso eu e você fomos formados em tudo que existe. Agora você vê esse princípio como precisa ser operado nesse mundo, na nossa vida. Eu quero te dizer algo que eu venho meditando sobre, que todo o nosso destino preparado e o plano e o propósito que Deus tem preparado para mim e para você. Quantos creem que Deus tem um plano já preparado, tudo pronto para mim e para você? Perfeitamente, isso se desenrola à medida que nós vamos deixando que a nossa crença nele, né, e eu verbalize, eu vou botando para dentro essa verdade, eu vou entendendo tudo isso, e eu vou declarando essa crença na minha vida. Essa crença declarada, ela vai trazendo todo o destino que Deus tem para mim e para você. Impressionante. Alguém lembra daquela mulher que tinha um fluxo de enfermidade? Ela abriu a boca para declarar: se eu apenas tocar na veste, serei curada. Foi lá, tocou, foi curada. Então, essa ligação, ela é importante demais, gente. A direção que a nossa vida toma está diretamente ligada à qualidade das palavras que nós pronunciamos, mas a qualificação de palavras não é porque ela é bonita, ela é bem feita, é uma frase bonita, são palavras rebuscadas, não. A qualificação que eu estou dizendo é que as palavras precisam estar de acordo com a nossa crença. É simples, mas é incrível, mas é isso aí. Não é eu inventar umas palavras, não é uma das declarações: pastor, eu tenho declarado muita coisa que eu desejo, eu tenho declarado uma vontade disso, daquilo outro. Não pode parar. Nós não declaramos desejo e vontade. Deus não trabalha com desejo e vontade, Ele trabalha com crença. Crença declarada, é diferente, hein? Pastor, eu tenho um desejo que a minha família ela seja transformada, ela salve, eu tenho um desejo. Desejo é pouco, Deus não trabalha, o mundo também está cheio de desejo. Deus trabalha com crença. Repita comigo: Deus trabalha com crença. Então eu tenho que entender que a minha crença precisa ser verbalizada. Todos os dias. Quer dizer que então agora eu só faço declaração diante da situação do problema que eu estou? Não, todos os dias nós temos que dar a nossa declaração a respeito de quem nós somos, do relacionamento que eu tenho com meu pai, da proposta que Ele já preparou, da qual eu já estou vivendo como plataforma, porque isso vai abrindo caminhos, queridos. É o poder de Deus abrindo caminhos para que a gente passe. É a terraplanagem para que a gente possa caminhar. No livro de Tiago, e é uma coisa simples, talvez você já tenha visto isso, Tiago capítulo 3, veja o que está escrito aí. Quem está dormindo, diga aleluia. Obrigado. Só para você que disse aleluia, hoje nós vamos na vigília, meu irmão. E vai ser violenta, porque o que eu tenho para falar são 3h30. Não mandei você vir para a igreja. Tiago capítulo 3. Nós sabemos então que é uma declaração muito importante, uma das mais precisas para mim, das mais inspiradas sobre o contexto da utilização da nossa boca, né? E diz lá: se alguém não tropeça no falar, verso 2, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Legal, o que é bacana é isso aqui, no verso 4 é uma comparação. E é só da gente parar para pensar um pouquinho na simplicidade, a gente vê coisas preciosas, como por exemplo, ele diz: observai igualmente os navios, que sendo grandes e batidos de rijos ventos,
por um pequeníssimo leme, são dirigidos. Um pequeníssimo leme. Você pode grifar isso aí, ou então pelo menos guardar? Um leme, o leme é que dirige. O leme é que dirige. O leme é que dirige. Ué? O leme é que dirige. O leme é que dirige para onde queira o quê? Mas alguém está lá para poder direcionar esse leme. Então, o apóstolo está falando sobre esse conteúdo de você pegar um navio gigante, mas você sabe que aquele leme é que dará direção. E não importa a situação que você viva, ou o tamanho da sua vida, ou as encrencas e situações que nós estamos vivendo, quem trabalha direcionando o leme é que vai mandar a vida para onde tem que ir. Você vê, o inferno promove várias situações ao nosso redor, tentando direcionar a nossa vida para lá e para cá. Eu não sou refém mais das circunstâncias, nem você, porque Jesus já pagou esse preço. Agora o pastor Maurício falou, nós somos agora quem manda somos nós, meu irmão. É ou não é? Quando está escrito que nós reinamos, eu não estou reinando sobre as pessoas, não é um governo sobre a vida das pessoas, é um governo sobre as situações. Agora o nosso posicionamento é de reinar. É só chegar e falar, o inimigo, olha, o Satanás, quem anda agora, quem manda sou eu. Pastor, será que é assim mesmo? Porque eu ainda tenho medo dele. É inimigo derrotado. Ele não é aquilo que ele passa que ele é. Ele é inimigo derrotado. Agora quem manda é você, é uma nova criatura. Liberta, lembra que eu falei ontem? Ele fica tentando me convencer que eu ainda não sou liberto pelas situações que eu vivo. Mas nós somos livres, libertos. Ontem você estava aqui, você ouviu, você anotou umas frases aí. Então não está sendo convencido, nós somos livres. Então preste bem atenção que nesse barco da vida que é você, quem tem a mão em cima do timão é você, não é o inferno. Ele não está lá na cabine de comando, é comigo. Eu vou jogar esse cara nas pedras agora. Não está escrito isso, pelo simples fato que eu e você fomos libertos. Eu não sou mais filho da ira. E Paulo, quando fala aquilo ali no capítulo 2, né, de Efésios, na verdade, é uma maneira light de dizer, você é filho do diabo, rapaz. Uma maneira light para o pessoal não ficar agredido. Filho da ira é isso. Não. Ele não está na mão no timão lá, ele não está na mão segurando aquilo ali que dá direção a esse leme. Sou eu e você. Que legal? Somos nós. Então, no final dessa história, a direção da nossa vida será exatamente o entendimento que eu tenho de quem eu sou, da crença que eu tenho nessa verdade, sendo proferida com os meus lábios. Pode vir tempestade em cima de tempestade, ou onda para lá, onda para cá, virou o navio, é para lá que ele vai. Você entende então que eu e você estamos dando direção à nossa vida? Não, pastor, eu pensei que Deus dirigisse a minha vida perfeitamente. Ele já dirige pela crença. A crença está instalada em mim, é a verdade. A verdade sendo proferida, ele já está dirigindo a minha vida, mas sou eu que mando nesse negócio. Jesus não vai entrar ali e segurar no negócio do barco. Não, somos nós. Com tudo aquilo que nós sabemos a respeito da aliança que nós temos com Deus, da obra que ele fez na cruz do Calvário, de todas as promessas que, na verdade, é a nossa herança. E de tudo que Deus já estabeleceu para a nossa vida. Para o buraco é que você não vai mesmo. Eu cresço, progrido e prospero, porque essa é a visão do reino. Essa é a nossa declaração contínua. Em qualquer área da nossa vida, gente. Quem está no comando somos nós. É a crença, e nós declaramos ela. Esse leme, se virar, o barco da nossa vida muda. O inferno não pode parar. Ele pode mandar a maior onda, se você virar o barco, não é ali que você vai. Não tem como ele interferir nesse processo mais. Eu não pertenço mais a ele, nem você. Nós pertencemos à verdade. A verdade se misturou comigo, olha só. Olha a importância de olhar isso. Quer dizer que o pastor está em mim,
não é a capacidade humana de dar direção, de resolver, não, está em você e em mim toda a verdade necessária, e você tem aprendido e tem crescido aqui nesse lugar, fazendo a escola bíblica também, de você dar uma direção para a tua vida que Deus tem planejado para você e para mim. Diga aleluia. Não é maravilhoso isso, gente? Você não está perdido, lascado, você não está à deriva, mas não está mesmo. A nossa crença é a nossa direção, mas é preciso ser verbalizada, é preciso abrir os lábios. E vários exemplos falam sobre isso. Eu acabei de falar sobre Marcos 5, 28, Lucas 5, verso 5, onde Jesus disse, vai para lá pescar, ele foi, e outras palavras, né? Mas agora eu quero passar aqui por um outro detalhe interessante, que agora eu primeiro passei isso para você entender que a verdade ela está em nós, ela precisa ser verbalizada. Uma vez que nós cremos, é isso, para isso que nós mandamos, para cima da nossa família, qualquer situação da nossa vida, nós temos que estar proferindo a verdade. Tá certo? Mas agora eu quero te dizer uma coisa que pode complicar naquilo que você está lendo, mas eu vou te explicar e você vai entender. Veja, muitas vezes as pessoas dizem o que têm, ao invés de ter aquilo que dizem pela fé. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós não podemos mais... Rapaz, está me dando coceira no pé, vou tirar o sapato aqui. Me perdoe, dá licença, mas... Escuta uma coisa. O que as pessoas fazem quando elas não conhecem a verdade? Elas simplesmente vivem. Elas olham, sentem e declaram o que olham, o que enxergam, o que sentem, simplesmente recebe tudo isso e essa é a sua maneira, porque acredita só nisso, porque é só isso que tem. E nós, como novas criaturas, precisamos treinar, isso é um treinamento, a sairmos desse posicionamento, de darmos declaração apenas daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos sentindo, ou daquilo que eu estou aqui, Eu vou te falar, esse tipo de declaração não resolve nada, não mudam as coisas. Eu quero até te falar pior, esse tipo de declaração contínua, sendo proferida de que as coisas estão ruins, que nada funciona, que a minha vida está assim, que eu estou muito doente, que aquilo outro, minha família, já vejo os meus filhos, meu Deus, isso aí não tem futuro. Esse tipo de coisas que o mundo está acostumado a viver, porque não há outro fundamento pelo qual precisa viver. Isso simplesmente vai perpetuar aquilo que eu estou vivendo. Não muda em nada. Dar uma declaração do que eu estou sentindo não traz benefícios para mim. Eu simplesmente estou dando uma legalidade para aquilo ali ficar. Para pensar nisso. É impressionante o poder da nossa crença sendo declarada. No momento em que aquela mulher creu e deu aquela declaração, não havia mais legalidade para o inferno ficar em cima daquela filha dela. Não havia mais, porque ela creu que Jesus é exatamente aquilo que ele disse que ele é, e que ele faz, ele opera, ele se manifesta, acabou a legalidade do inferno sobre a vida dela. Imagine então muitas situações que nós vivemos, mas nós não estamos crendo de maneira própria, ou a crença não foi estabelecida, ou eu estou declarando apenas como todo mundo faz, que eu não tenho, eu não posso, e que a minha vida é assim, assado e tal, não muda em nada. Mas o contrário, nós fomos chamados para ter exatamente isso, a obtermos e vermos os resultados do reino a partir de um ponto chamado crença sendo declarada. Isso aqui vai formando a minha vida do reino de Deus, de tudo que Ele tem. Então eu vou declarando sobre a minha família aquilo que eu creio que está escrito na palavra. Eles são bem-sucedidos, eles são uma bênção, meus filhos são uma bênção, eles são prósperos, eu sou próspero, eu tenho saúde, e assim vamos declarando o reino. Então essas coisas vão se estabelecendo, e nós vamos então ver, é muito legal, porque essa proposta de declaração, desde Gênesis já está provando para mim, que aquilo que Deus declarava, Ele via que era bom. Então aquilo que nós temos declarado a respeito da nossa vida, em muitos desses casos, em muitas dessas situações, é só questão de tempo para nós vermos aquilo que nós estamos declarando. Eu estou declarando sobre isso, daqui a pouco você verá aquilo se estabelecendo na tua vida.
Não me pergunte, gente, mas esse é um milagre, essa é a proposta de Deus. Fazer com que Ele tem já preparado para nós se torne manifesto nesse mundo. Você está pegando o que eu estou dizendo? Então veja bem, as pessoas dizem, não vou colocar a minha, você, nós somos novas criaturas. Quantas são novas criaturas aqui? Eu tenho que sair dessa proposta primeira. As pessoas dizem o que tem. Eu tenho isso, só tenho aquilo, aquilo tal, aquilo que eu estou vendo. Não, mas nós deveríamos ter aquilo que a gente diz pela fé. Aquilo que a gente declara pela nossa crença. Se essa mulher estivesse só dizendo, a minha filha está doente, 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 ela nunca entraria numa outra proposta de acreditar que Jesus, olha, é contigo, olha aí, para ver as coisas mudarem. Em Marcos capítulo 5, só para você ter uma ideia como isso funciona, é tão simples e tão poderoso, gente, essas coisas são práticas nossas do dia a dia, você vai ver resultados tremendos. Em Marcos capítulo 5, no verso número 23, quando Jairo chega para Jesus e diz, minha filhinha está à morte, veja só que coisa legal, tem duas declarações aqui. Ele dá um contexto de dizer para Jesus o que estava acontecendo, mas ele não para aí. Eu tenho certeza absoluta no meu coração disso aqui, gente, mas ele depois declara assim, olha, mas Jesus vem, impõe as mãos sobre a minha filha, para que seja salva e viverá. Isso aqui não foi uma declaração de incerteza, mas uma declaração de certeza. Foi uma declaração de certeza. Não, é o seguinte, Jesus, mas vai lá em casa, mete a mão sobre ela, ela viverá. Aleluia, já estava dando glória a Deus, aleluia. Daí eu tenho certeza também absoluta que o verso 24 só acontece porque Jairo se posicionou com a segunda declaração. Jesus foi com ele. Agora é só questão de quê? Do tempo para o poder de Deus se manifestar, ou do momento que Deus vai se manifestar. Porque ele já fez todo o link. Ele creu e deu a declaração, Jesus foi com ele. Agora se eu fico só declarando, estou com um problema. Esse problema não me larga. Estou sempre fraco. Minha mulher, não aguento mais ela. Meus filhos são uma desgraça. Emprego ruim que eu tenho, rapaz. Mas é assim que o mundo vive. A gente devia chorar porque eles não têm esperança para serem diferentes. E entender esse contexto dessa jornada nossa de crença. É doido mesmo. A nossa cabeça não concebe isso que nós estamos conversando. Nós estamos conversando em termos de crença. Eu estou conversando, como é que eu vou dar uma declaração que eu sou próspero, que a minha carteira não viu a nota de 100 há 2 anos? Como é que eu vou declarar que eu estou com saúde, se eu estou com esse negócio aqui nas minhas costas? Se eu estou sentindo essa dor, tem 1 ano, meu joelho chega até a ficar inchado. Você quer ajuda ou quer brigar comigo? Porque se a minha fé está baseada no que eu estou vendo, se isso é fé, né? No reino de Deus isso não é fé. Se é apenas algo que eu estou vendo e eu estou declarando que eu tenho, mas você não está vendo? Jesus, não me chama para ver, rapaz. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Só Abraão então conseguiu ter essa fé. Em Gálatas capítulo 3 diz que ele é o nosso pai, ele é o exemplo pelo qual nós temos que andar. Eu não estou aqui para concordar contigo no teu problema, ou na situação. Conta aí. Que miséria, hein, cara? Vamos chorar junto. Meu Deus, olha, atende aí. Deve ser ele. Quem, Fragalho? Dá para o Fragalho que ele fala com ele. Até agora está na igreja, ainda não chegou em casa essa igreja. Eu te falei, hoje é vigília. Vai captando. Gente, a gente enfrenta isso todo dia. Nós enfrentamos isso todo dia. Nós temos que tomar muito cuidado. Não é o que eu vejo, é o que está escrito. Jesus está presente? O amém foi fraco, ele está.
Ah, mas eu tenho que ver, eu tenho que pegar, eu tenho que ver. Ih, agora está funcionando, olha o meu joelho. Maravilha, estou curado. Está curado porque está sentindo que não tem mais. São coisas que eu também ponho no meu coração para meditar, meu irmão. Para eu poder tomar um cuidado, para não cair nessa primeira coisa, onde eu não verei nada mudar. Porque eu não dei nada a Deus para que as coisas mudassem. E o sistema de Deus é crença declarada. Ele não pediu para fazer flexão, 10, 5 polichinelo, e me pediu para crer nele e declarar. Isso a gente faz até deitado na cama. É impressionante, porque ele ama trabalhar para aqueles que creem nele. Impressionante. A gente não tem crédito nenhum nisso, o crédito é todo dele. A crença no que ele fez, eu só declaro o que ele fez, é demais o negócio. Não fica nada nosso com a gente. Então eu tenho certeza que o verso 24, Jesus foi com ele. Porque no verso 23, ele tinha uma certeza no seu coração e declarou essa certeza. Diga aleluia. Então as pessoas dizem o que têm, ao invés de ter aquilo que deveriam dizer pela fé, é diferente. Alguém está captando isso que eu coloquei essa frase aqui? Vai ser uma frase dessa semana que o Espírito Santo vai fazer você meditar. Em qualquer área da sua vida. O que eu tenho lá em casa? É que minha família está toda quebrada. É que meus filhos não querem nada com a hora do Brasil. Cara, para. Olha para aquilo que você tem como aliança e o que Deus proporcionou, o que Ele diz a respeito da sua casa, finanças, saúde, qualquer área. E não sai declarando aquilo que você vê, sente ou toca. Nós temos que ir para o outro lado. Qual é o outro lado? É o lado da certeza. Nós somos malucos mesmo, você é doido. Fala para o teu irmão, tu é doido mesmo. Ninguém entende isso aí não. Não espera que as pessoas entendam esse sistema de viver. Não fica esperando não vai contando para o cunhado não, esse é o pior. Que vai te criticar. Vai dizer que tu é doido mesmo, mas nós somos doidos. Por acreditar naquele que vive e reina para sempre. Em quem nós somos. Em outras palavras, a nossa boca acaba ou consertando ou arrasando. É um grande limitador para onde nós vamos. Entende? É muito fácil dizer, eu só estou dando exemplos, tá bom, gente? É fácil dizer que eu estou falido, quando você vê a tua conta, quando você vê os processos na tua frente. O difícil é que envolve fé, eu declarar que eu sou próspero, sem ver uma nota há 2 anos. Esse cara é doido, isso não é fé não, esses caras são malucos. Alguém está pegando, né? Então, quanto mais eu e você dissermos que não tenho, que eu não posso, quanto mais eu declarar apenas aquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos naturais, eu não produzirei com os meus lábios nada além daquilo que eu estou declarando. Bom, nós queremos mudança, queremos transformações. Elas só virão, queridos, quando nós dermos todo o material para isso. O material chama-se verdade sendo declarada. Uma verdade que foi comprada na cruz do Calvário por um sangue precioso para nós, hein? Está valendo de cima a baixo. As promessas de Deus têm um sim nela. Então o que ele disse, volta vazio? É óbvio que não. Volta vazio naquele que não crê. Mas naquele que crê e abraça. Sabe que tem coisas na nossa vida, gente, de crença mesmo. E eu quero te falar, tem coisas na nossa vida que são num contexto entre vida e morte mesmo. E qual é o prejuízo? Porque se a gente tombar aqui, eu já vou para a casa do Pai. Não tem prejuízo. Alguém pegou isso aí? Mas você vê exemplos de homens e situações que eles passaram entre vida e morte, de muitas situações. Literalmente, mas os caras foram com Deus até o final, e Deus sempre honrou a sua palavra. Na vida de Daniel, por exemplo, desde o início ele já começou a enfrentar entre a vida e a morte, dizendo para o cara, olha só, me dá só legume que eu vou comer. E o cara olhou para ele, e eu vou ficar tão forte contra os outros aí comendo a comida do rei.
Ele já foi desafiando coisas que ele já podia, há muito tempo. E Deus foi só honrando. Não é não? Foi para a cova dos leões, não chegou na beira, ele entrou. E de lá saiu, e a Bíblia declara lá em Daniel capítulo 6, que não houve nenhum dano em Daniel, porque crera no seu Deus, olha. Então assim, a palavra, ela honra aquele que se dispõe. Então, veja que coisa perigosa. Isso aqui é uma coisa importante eu te falar. Eu não posso ficar vivendo essa vida, está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. Se eu só estou declarando está difícil, está difícil, está difícil, o que é que eu vou produzir? Está difícil. E o está difícil vai ficar maior. Não dá, não dá, não dá, não dá. O que é que eu vou produzir? Não dá. Eu não estou dando nada para Deus. Não tenho, não posso. Eu só vou produzir isso. Eu não posso dar declarações naturais como todo mundo faz e esperar resultados diferentes. Eu não estou dando substância para a transformação. A minha substância é a minha crença declarada. Pastor, então todo dia eu tenho que declarar e olhar meus filhos lá que não estão dando nada com a hora do Brasil e já tem há 2 anos que eu estou falando isso. Meu Deus do céu. Ué, que seja 20. No final dessa história você vai ver. Questão nossa é resultados de cartão automático, instantâneo. Bom, na verdade, Deus pediu para que nós vivêssemos uma crença declarada. De contínuo. Todos os nossos dias. Então veja que coisa interessante. A nossa boca governa, controla as situações ao nosso redor. Impressionante. Se eu e você confirmarmos os problemas com a nossa boca, eu terei o avanço dos problemas. Eu estou dando a legalidade. Sou eu que estou com a mão no timão. Então sou eu que estou dando legalidade. Deus não tem nada com isso. Ele não vai mandar um anjo para fechar minha boca, até deveria. Um bocado de crente ia andar com um esparadrapo na boca. Um anjo traz um esparadrapo celestial para tapar a boca das novas criaturas que não aprenderam o sistema. E o que é incrível é que eu posso declarar que acredito, mas a minha boca fala outra coisa. Também não vai funcionar, eu só estou queimando. Alguém está pegando? Saiu da igreja, aleluia, glória a Deus. No dia a dia eu estou queimando o meu filme, eu não entendi isso aí. Mas eu ainda não entendi isso. Mas a verdade eu quero te falar, é um treinamento que nós temos que fazer como novas criaturas. E eu vou te falar, quanto mais você fizer esse treinamento, mais seletivo você vai ser na hora de abrir tua boca. Você vai ser muito sensível naquilo que você está declarando sobre aquilo que você está vivendo. Quem está pegando? E outra coisa, você abriu a boca para dar uma declaração, o inferno já sabe o que tem dentro de você. Deus não, ele já sabe o que tem, antes de eu abrir minha boca. Pastor, então vamos falar no secreto, para ele não procurar a gente. Vamos dizer que nós vamos para lá, para ele pensar que a gente vai para lá e tal. Bem. Mas então a minha boca e a sua precisa ser disciplinada a declarar apenas. Esse detalhe é importante. Apenas o que nós cremos. Não é o que eu sinto. Não é o que eu estou olhando. Não é aquela conclusão que chega rápido na minha mente, porque esse negócio não muda. Não, apenas aquilo que nós cremos. Diga aleluia. Apenas. Há uns anos atrás, estudando sobre esse assunto, Deus me deu uma frase que para mim foi bombástica no meu espírito para entender isso muito bem. E eu estou aqui passando para você a separação que nós precisamos fazer. Nós somos novas criaturas, temos um outro sistema pelo qual nós vivemos. Não é só uma declaração, eu sou nova criatura, eu crio na obra. Não. Muito legal. Se você for ler o livro de Efésios, você vai ver muito bem que Paulo, nos 3 primeiros capítulos, ele sedimenta quem nós somos, a obra que ele fez na cruz do Calvário. O pastor Paulo passou aqui. Efésios capítulo 2, e se botasse o primeiro, então aí que você ia ficar doido. Está tudo muito bem estabelecido, é isso aqui, beleza e tal. Só que depois do capítulo 3, o 4 e o 5, e por 5 vezes, o apóstolo Paulo diz assim, andai, vivei, andai como nova criatura, andai.
Então ele estava falando de um contexto que então é uma questão de eu ser nova criatura, mas a força da nova criatura está em viver a nova criatura. Aqui está o grande segredo. Então o viver da nova criatura é um contexto de crença declarada, é um posicionamento, é óbvio. Mas então, estudando sobre isso, o Espírito Santo mandou essa frase para mim, eu captei isso aí. Vou tentar explicar para você. A boca, Elinho, foi criada para ser a expressão do espírito humano vivo. Mas, olha só, nós fomos criados depois do pecado? Óbvio que não, né? Quem está acordado, diga aleluia. Eu não fui criado depois do pecado. Nós fomos criados com um ser perfeito. Cheio de mim? Não, cheio de Deus. A gente era tão cheio de Deus que a gente não tinha consciência de nós mesmos. Entende? Da carne que tínhamos. Ou sei lá, isso... Deus foi embora, o que sobrou? Carne. Carne vai apodrecer, vai morrer. Não é isso? O espírito vivifica, mas a carne não adianta. Então, olha só, isso me fez ver algo muito interessante. Que Deus criou a mim e a você para que nós utilizássemos a nossa boca com a espiritualidade viva, cheia da verdade, da presença de Deus, assim como Deus. Você acha que Deus ele chega e dá uma declaração assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer com esse mundo. Rapaz, o negócio está difícil. Eu outro dia perguntei a um anjo aí, como é que está a nossa conta bancária, eu fiquei preocupado. Porque o Osama está fazendo bobagem lá, aqui também chegou o dólar, aqui na nossa casa, agora eu não sei como é que eu vou ajudar os meus filhos. E Deus chega para mim e para você para dar qualquer declaração? Ele chega para mim para dizer bobagem, ficar falando da vida, dos problemas, das situações. É isso que Deus faz. Ora, como representantes agora, como novas criaturas, filhos, inseridos novamente nele, aquele que se une ao Senhor se torna um com ele. Nós temos que voltar, agora escute, voltar a treinar a nossa vida, a abrir os nossos lábios de acordo com a verdade. Para voltar a deixar que o nosso espírito recriado em Cristo Jesus, governe a nossa boca. Governe a nossa boca. E o que aconteceu quando Deus saiu do homem? A sua glória, a sua natureza saiu do homem. Ele agora ficou à mercê dele mesmo. Daquilo que então vem na sua mente, ele vai concluindo, o inferno vai colocando, ele vai só lançando, ele vai treinando uma mentalidade do mundo, que carne nada mais é do que a mentalidade desse mundo na vida da pessoa. E ele então só vai declarando aquilo que ele é, um ser carnal, aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode, aquilo que ele tem, aquilo que ele não tem. E ele ficou meramente largadão. Mas Deus originalmente não criou a nossa boca para ser a expressão da carnalidade. Escreve isso aí. Deus não criou a nossa boca para ser expressão da carnalidade. De uma mentalidade humana, separada, à parte da verdade. Não criou a nossa boca. Ele criou a minha boca e a sua para ser expressão de um espírito humano vivo. Voltamos ao padrão da origem. É por isso que hoje uma crença declarada produz. Não sou eu que estou produzindo. É a palavra que está produzindo através da minha boca declarada. Preste bem atenção, gente. Mas dessa maneira você passa a imagem de que a gente manda em Deus e que a gente faz e acontece. Não é nada disso. Jesus ensinou qual é o processo. Se você disser a esse monte, crendo no seu coração, ergue-te, lança-te do mar, e não duvidar, será exatamente o que você disser. É impressionante. Deus nos deu isso. Ele nos ama demais, nós somos novas criaturas, então a força, eu tenho a força, está aqui dentro, na sua verdade, sendo declarada. Você verá as situações todas mudando ao seu redor. Botou a direção daquele navio para lá, é para lá que vai. Pegou essa frase? A boca foi criada para ser expressão do espírito humano vivo. Então é por isso que a nossa boca tem que ser o resultado daquilo que nós cremos. E não a resposta da nossa carne em termos de emoções, em termos de sentimento, ou qualquer coisa que esteja acontecendo.
Deu para pegar? Veja então a importância, gente, de nós sermos conscientes. Eu estou abrindo algo para você hoje, que talvez possa ser a primeira vez que você está tendo uma consciência mais sobre isso. Porque esse é um assunto importante demais, não é uma questão de um mantra, não é uma questão assim, caramba, não quer dizer que então tem que estar declarando, eu não tenho dinheiro, mas eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Não adianta. Não adianta eu ficar declarando uma coisa só porque eu estou declarando. Você tem que pegar isso no teu coração, porque uma das coisas que eu tenho aprendido é o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Está declarando que tem que estar cheio. E eu vou te falar, é exatamente isso. Se você põe algo dentro de um copo, dentro de um tubo de pasta de dente, aquilo está lotado, no primeiro aperto que acontece, o que vai vazar? Pasta de dente. Mas se de repente já está no finalzinho, não tem nada, você aperta, depois você vem com a escova de dente, né? Todo mundo faz isso. Joga até lá em cima, né? Ainda espreme. Não vou jogar fora hoje, que amanhã de manhã ainda vou pegar mais um pouquinho. Aí eu não estou cheio da verdade, eu estou vazio, não tem como sair, eu estou sendo pressionado pelas situações, mas não sai. Eu vou chorar, eu vou declarar, e a gente começa. É incrível, gente. Mas a boca fala do que está cheio o coração. Se a crença começa a encher o teu espírito, não tem como você não dar uma declaração. Tu está lá no meio do maior aperto, mas você está tão cheio da palavra que naquele aperto, o inferno te apertou, você, glória a Deus! Saiu! Ele vem e te aperta, aleluia! Ele dá mais uma apertada, o Senhor é comigo! Quando malfeitores me sobrevêm para me distrair, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Toda arma forjada contra mim, você vai embora, rapaz. Porque já está dentro de você. Não adianta, porque não aparecerá na nossa boca. A crença não aparece na boca. Porque ela não vem da boca. Ela vem de dentro. Ela de dentro, então ela sai pela boca. Mas ela não vem na boca. Eu não posso te dar as minhas palavras, nem você. As suas para mim. Você está pegando isso? Esse é o processo mais poderoso que tem. E é nosso. Deus está em mim e está em você. A sua palavra, a sua verdade está em mim e está em você. E ela é que manda. Assentado em lugares celestiais do lado daquele que é o Pai. Em Cristo Jesus. E o inferno me chamando para ir para lá. Vem cá, Ellen, vem cá. Isso é bobo, rapaz. Sai daí. Sai daqui aonde? Eu estou em Cristo. E quando ele me chama para ir para lá, eu saio de onde eu estou, aí ele me vence. Passei 1 ano ensinando a minha igreja sobre Efésios, eu vi umas coisas muito poderosas, essa é uma delas. Você entende, para a gente ir terminando, Efésios 6, no verso número 13, dá uma declaração muito legal. Veja, Efésios 6, 13, nós conhecemos. O que está escrito aí? Está escrito lá, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Então já está dizendo que sem a armadura de Deus eu não resisto. Toda a armadura de Deus só tem um contexto, espreme, bota no liquidificador, que o Paulinho me mostrou um vídeo que o cara botou lá no liquidificador, bota toda a armadura de Deus, o soldado romano, bota no liquidificador, que bate tudo, o que vai sair? Verdade. A palavra. Então, aqui diz assim, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e depois de ter desvencido algumas e perdido outras. Não, pastor, mas está na Bíblia. O importante é competir. Se vamos ganhar ou vencer... Não está escrito na Bíblia, pastor, a gente vence umas e perde outras. Aí está a nobreza do ser humano. Isso é do capeta! Mas é politicamente correto. Mas plantar batata, meu filho, não
funciona, gente. Aí o que é legal? Está escrito então que depois de teres vencido tudo, permanecer é continuar a estar onde sempre esteve. Olha só, olha a palavra que é colocada, inabaláveis. Que lugar é esse chamado inabalável? É aqui em cima dessa plataforma? É um lugar nesse mundo físico que é inabalável? É onde eu sempre estou e vou estar para a eternidade, em Cristo Jesus. Permanecer nesse lugar, é aqui que eu fico. E agora eu venho meditando e estudando sobre algo muito interessante. Vou terminar com esse Salmo 110. Eu vi algo aqui muito simples. Eu não tinha visto dessa maneira. Mas no Salmo 110, é um verso falando sobre Jesus, profético. E nós sabemos que se você olhar simplesmente as referências, vão cair em mais 4 situações que foram declaradas no livro de Hebreus e outros, falando sobre exatamente a pessoa de Jesus. Mas olha que legal. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Vamos parar aqui um pouquinho. Efésios capítulo 2 diz que Jesus ressuscitou, está assentado à destra de Deus e nós assentamos em lugares celestiais. Que lugar? Qualquer um? Não, nele. Ora, se ele foi para a posição à destra de Deus, eu fui ou não fui com ele? Espera só, olhem para mim. Eu estou em Cristo Jesus? Ele é a cabeça? Efésios 1. Eu sou o corpo. Bacana, a cabeça senta e o corpo fica numa outra cadeira lá. Jesus, tudo bem? E Jesus aqui só com a cabecinha. Caramba, nós estamos nele. Assenta-te à minha direita. Olha só agora que legal. Então Deus disse assim para ele: assenta à minha direita até que eu ponha o quê? Isso aqui que foi legal para mim. Eu enxerguei isso aqui claramente. Porque sabe, olha só, Deus só tinha um inimigo: Satanás. Jesus venceu o inimigo. Mas por que agora está escrito que ele vai botar todos os seus inimigos no plural? Porque Jesus venceu o inimigo, e eu agora estou nele. Ele agora vai vencer os meus inimigos durante a face da terra, nos plurais daquilo que nós enfrentamos. Mas Elinho, como é que ele vence isso aí? Senta, permanece onde você está, e ele vai ter o prazer. Elinho, eu vou botar todos os teus inimigos debaixo do teu pé. Não saia dessa posição, em Cristo Jesus. Isso aqui é uma palavra que não é só para Jesus, é para nós. Nós estamos nele, é para a igreja. Enquanto nós enxergarmos isso na nossa vida, você vai ver Deus operando na tua vida no maior descanso. Eu estou sentado à destra do meu Pai, e Ele vai colocar todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Você vê que toda a relação nossa de vitória nesse mundo tem a ver com crença, tem a ver com aquilo que nós enxergamos da verdade, aquilo que nós declaramos. É assim que você todo dia tem que acordar e se ver. Você já está em Cristo, um lugar inabalável. Inabalável. Nada vai mudar mais dessa condição. E aí nós vamos ver um inimigo em cima de outro inimigo sendo derrotado todo dia. Porque eu não abro mão de onde eu estou, da minha crença, do entendimento dessa crença declarada. Show de bola. Não há esforço nenhum nisso, gente. É por isso que nós podemos viver uma jornada sem viver debaixo de um estresse, de uma preocupação de algo. Eu não sou um sobrevivente, você não é um sobrevivente nesse mundo. Nós estamos vivendo, melhor ainda, nós estamos reinando. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Deu para pegar? Então a vigília vai acabar agora. Vamos ficar de pé, deixa eu fazer uma oração por você.